Boa noite. Hoje eu vou ler um texto muito bom, um texto bem facinho, que é Jesus sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar. Enquanto ele se despedia de nós 22, depois de mandá-los para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado por volta das 3 da madrugada. Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. E é um fantasma, gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: Não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Se realmente o Senhor ordene que eu vá caminhando sobre as águas para o lugar onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Salva-me, Senhor! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e segurou. Quão é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando subiram para o barco, o vento parou. Então os discípulos finalmente adoraram e exclamaram: De fato, o Senhor é Filho de Deus. Amém. Esse texto é um texto que muitos já leram e que traz várias coisas, várias reflexões que a gente pode ter. E muito citado não só em Mateus, que eu li ele em Mateus 14, 22 ao 33, mas em outros evangelhos. O primeiro ponto que eu queria separar aqui é que, assim, temos alguns cenários. O primeiro cenário, que é o cenário de medo e de aflição, que é sem Jesus. E depois o segundo cenário, que é o cenário quando Jesus entra. Quando Jesus entra, a gente percebe a mudança. A mudança do medo e dos aterrorizados e a mudança para os calmos e seguros. Com essa mudança, também vê o parte que eles se confundiram. Eles acharam que Jesus era um fantasma. Eles confundiram a presença de Jesus. Às vezes, quando estamos aterrorizados ou com muitas coisas em volta da nossa cabeça, nós não percebemos quem é Jesus. Nós não conseguimos distinguir a nossa mão direita da nossa mão esquerda. Eles confundiram Jesus com fantasma. Se eles confundiram Jesus com um fantasma, a gente com certeza consegue confundir o certo do errado em momentos sem Jesus. Portanto, também há duas diferenças de escolhas, não só de cenários. A escolha certa e da escolha errada, e a escolha errada passa a se tornar certa, passamos a tomar as atitudes certas quando Jesus entra na nossa vida. O segundo ponto, eu queria perguntar uma coisa. Acho que todos sabem os 7 eu sou. Eu sou o caminho, a verdade, o pão da vida, a luz do mundo. Tem 7, né? Mas eu não vou citar todos aqui, porque eu não vou ter. Aí, então, eu queria destacar um ponto importante. Jesus é o caminho. Quando Pedro estava indo até Jesus, muito se fala sobre como ele caiu, como ele afundou, como não devemos nos desviar de Jesus. E isso é muito importante, mas também não vamos tirar o fato dele ir do barco, dele descer. Por quê? Eu vou ler versículo 29 de novo. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco, caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Amém. Ele desceu. Desceu é o verbo, aprendi no português. É o verbo. E o verbo é tudo que é uma ação. Caminhar, correr, andar, louvar, adorar, pecar, são todos verbos. E verbos, como são ações, nos levam a fazer alguma coisa. E toda ação tem uma consequência. Portanto, quando Pedro desceu do barco, ele tomou uma ação na vida dele para levar ele até Jesus. Ele entrou no caminho dele. Ele falou: eu quero seguir esse caminho e eu vou. Às vezes nós pensamos muito em como vamos ir, em como vamos fazer aquilo, mas a gente nunca vai. Precisamos dar um passo em direção a Jesus. Ir até Jesus, fazendo ações que nos levam. E essas ações, como Pedro aqui, podem ser várias, mas às vezes a gente nem nota que a gente está fazendo essas ações. Ações pequenas no nosso dia a dia, como devocionais, louvar, orar antes de acordar, orar antes de dormir. São pequenas ações que são pequenos passos que nos levam até Jesus. Mas assim como temos ações que nos levam até Jesus, temos ações que nos distanciam dele. Diversas ações. Nós precisamos distinguir essas ações, deixar que Jesus entrar na nossa vida para ele mudar os nossos cenários e mudar as nossas ações, para que cada vez mais possamos descer do barco, possamos entregar nossa vida a ele e ir até ele. Isso para mim é a coisa mais importante. É fazer ações diárias que nos levem até Jesus. Agora eu te deixo com uma pergunta. Você tem feito ações diárias que te levam até Jesus?